Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. Antes de mais nada, quero convidar você que ainda não está inscrito no meu canal, que você se inscreva para que depois você, ao assistir os meus vídeos, curta, comente, compartilhe. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Dando continuidade às nossas aulas sobre funções, hoje eu venho trazer para vocês o gráfico de uma função. Muito importante a gente saber o que a gente pode tirar de um gráfico de uma função, seja ela como for. Tá bom? Então eu quero mostrar para vocês qual é a maneira que a gente faz para construir o gráfico de uma função a partir do quê? De pares ordenados que a gente viu na aula anterior de produto cartesiano. Se você perdeu, está aí na descrição abaixo a aula sobre produto cartesiano. Tá bom? Então é isso. Depois eu vou fazer uma aula específica sobre o gráfico de função visando dois pontos que são importantes, que são os pontos onde o gráfico toca o eixo X e os pontos onde o gráfico toca o eixo Y. Sem mais demora, vamos lá, uma boa aula para vocês. Bom, pessoal, nessa parte nós vamos falar sobre gráfico de função. Primeira coisa, o que é o gráfico de uma função? Ele é um subconjunto do produto cartesiano. Então, se eu tiver uma função f que sai do conjunto x e chega no conjunto y, então o gráfico dessa minha função ele estará representado no produto cartesiano formado pelo x e pelo y. Como o produto cartesiano, na aula passada eu falei para vocês que ele é formado por pares ordenados, então o gráfico de uma função também será formado por quê? Por pares ordenados. A gente costuma denotar o gráfico de uma função por essa letra aqui, G maiúscula, dentre parênteses eu coloco F, só para fazer referência que esse gráfico é da função F. Então ele é formado por todos os pares xy, tá bom? De quem? Do produto cartesiano x por y, tal que a primeira entrada é o x e na segunda entrada é quem? É o f do x. Então, ou seja, eu vou sempre construir o gráfico de uma função a partir do seguinte par ordenado. A primeira coordenada é formada pelo x, que está lá no meu domínio. A segunda coordenada é formada pelo y, que vai estar lá no meu contradomínio. Só que esse y não é qualquer coisa. Ele é o quê? Ele é a imagem de quem? Do x. Então, este carinha aqui é a imagem de x. E que x que é esse? Esse mesmo cara que está aqui do lado, ó. Então, ele é o f deste daqui. Então, o que eu fiz? Aqui eu peguei uma função, no caso aqui uma função que tem a seguinte regra, f de x igual ao quê? 2x menos 1. Tá certo? Essa função aqui, ela assume valores reais e chega no conjunto dos números reais. Aí, como a gente não consegue dar todos os valores para os reais, porque é infinito, e além de ser infinito, eu tenho vários valores, por exemplo, entre 3 e 4, que eu não conseguiria nem sequer escrevê-los, aí o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar apenas com esses números inteiros aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá bom? Até a gente conseguir aqui uma boa quantidade de pontos para vocês já perceberem como que é o gráfico desta função aqui, que tem a regra 2x menos 4. Beleza, então? Bora lá? Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui com o menos 3. Ó, o f do menos 3 seria igual a quanto? 2 vezes menos 3, certo? Menos 4. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 4 dá quanto? Menos 10. Então, significa que esse ponto aqui formado pelo menos 3 e pelo menos 10, ele é um ponto do gráfico da minha função, tá bom? Aí depois, o f de quem? O f do menos 2 seria igual a 2 vezes, estou aplicando, no lugar do x eu vou trocar por menos 2. Então, 2 vezes menos 2 com menos 4. 2 vezes menos 2 dá quanto? Dá menos 4. Menos 4 com menos 4 é o quê? Menos 8. Então, o ponto menos 2 e menos 8 é um ponto do gráfico da minha função. Depois, f de menos 1. Quanto que vai dar aqui? Vai dar 2 vezes menos 1, menos 4. O que é isso daqui? Dá menos 2 com menos 4 é menos 6. Então, o ponto menos 1 e menos 6 também é um ponto do gráfico da minha função, tá bom? Aqui, pessoal, eu não coloquei o parênteses anteriormente, porque a ideia de você colocar o parênteses, além de você deixar mais elegante, é para que você tome cuidado em não errar o sinal, tá bom? Então, aqui, se você tem certeza que você não vai errar o sinal, não se preocupe com o parênteses. E aí, o que a gente tem agora? O f do zero. O f do zero, então, no lugar do x, eu vou chamar de zero. Então, vai ficar
2 vezes 0, 2 vezes 0, menos 4, vai sobrar quem? Apenas o menos 4. Então, significa que o 0 vai aonde? Vai no menos 4, tá bom? E assim eu vou continuando. Vou pegar aqui só mais alguns só, para a gente não ficar fazendo muitos, até o 3. Aí o f do 1, quanto que dá o f do 1? 2 vezes 1, com menos 4. 2 vezes 1 vai dar 2, 2 menos 4, menos 2. Aí eu tenho o f do 2. O f do 2 será 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá quanto? Dá 0. Então, aqui, ó, o 1 foi no menos 2 e o 2 foi no 0. Todos esses pares ordenados são pares ordenados do gráfico da minha função. E aí, f do 3. Quanto que vai dar o f do 3? 2 vezes 3, menos 4. 6 menos 4 dá quanto? 2. Então, aqui, o 3 foi aonde? Foi no 2. f do 4. 2 vezes 4 menos 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 4 dá 4 positivo. Então, eu crio o parzinho 4, 4. Tá bom? Então, é isso que a gente tem. Ok. Então, vamos lá. O que a gente faz depois que a gente descobre alguns pares ordenados? A gente coloca ele no plano, no produto cartesiano. Como aqui o meu conjunto é os reais e o meu contradomínio também é os reais, esse eixo x e y aqui seria o plano cartesiano que nós já estamos acostumados, formado pelo eixo x e pelo eixo y. Então, o que a gente vai ter? Por exemplo, ó, o menos 3 iria no menos 10. Como aqui o meu gráfico não vai até o menos 10, então eu não vou conseguir localizar esse ponto. Depois, o menos 2 vai no menos 8. Também não consigo localizar, mas ele estaria aqui para baixo, tá certo? E aí depois, o que vai acontecer? O menos 1 foi no menos 6, tá? Menos 1 vai no menos 6. Eu também não consigo localizar ele aqui porque o meu desenho ficou limitado. Depois, o 0 foi no menos 4. Então, o que eu faço? Esse eu vou conseguir encontrar. Pego x igual a 0, encontrei, x igual a 0 está aqui. O meu y vale menos 4, então eu vou descer até o menos 4. Cheguei aqui neste ponto. Tá certo? E aí, agora lá, o 1 foi no menos 2. Vou lá no x igual a 1, localizei e vou descer até onde? Até o menos 2. Aí eu encontro esse ponto. Aí depois, o que a gente tem? O 2 ficou no 0. Então, o 2, localizo ele no eixo x, vale 2. Como o y é 0, eu não vou nem subir nem descer. Vou ficar exatamente onde estou. Depois, para x igual a 3, o resultado foi quanto? Foi 2. Então, x igual a 3, o que eu vou fazer? Eu vou subir até o y igual a 2. Então, eu obteria este ponto. E depois, o que a gente vai ter? Para o x igual a 4, também deu o resultado 4. Então, o que eu vou fazer? Quando o x é 4, eu vou subir até onde? Até o 4, tá bom? É isso que a gente tem. Bom, pessoal, o que a gente faz aqui? Eu poderia pegar e colocar valores aqui no meio. Por exemplo, vou pegar aqui ó, o f do menos meio. Quanto que vai dar o f do menos meio? Isso daqui vai dar 2 vezes menos meio com menos 4. 2 vezes menos meio dá menos 1 com menos 4, que é igual a quanto? Menos 5. Então, eu vou criar qual parzinho? O parzinho formado pelo menos meio e pelo menos 5. Esse parzinho, até eu consigo encontrar ele aqui. Ele estaria mais ou menos... Então, ó, menos 1. Vou até onde? Menos meio, né? No caso aqui, eu vou até no menos 5. E aí, se eu conseguisse preencher tudo, porque como são todos os números reais, eu preencheria todos os pontos que estão entre esses que já estão marcados, criando, então, no caso para a gente, uma reta. E essa reta é justamente, ó, se você observar, os pontos estão todos alinhados. Então, essa parte que está aqui em vermelho é quem? É o gráfico da minha função quem? Da minha função f formada por 2x
menos 4. Aqui já vou adiantando para você. Se você observar, o grau da minha variável aqui nessa minha função vale 1, então, e não aparece mais nenhum outro tipo de variável, ou seja, só apenas uma variável. Esse tipo de função é chamada de função do primeiro grau, e o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, por isso que a gente conseguiu e obteve essa reta que está em vermelho. Tá certo, pessoal? Gráfico de função não é difícil, porém, você só tem que tomar cuidado em colocar os valores corretos e mais ainda, e determinar corretamente. Aí, o que eu quero observar para vocês, que é muito importante, é o seguinte. Digamos que você tem o plano cartesiano, como a gente já sabe, o plano cartesiano ele é formado pelo produto cartesiano do R com R. Então, aqui no caso, a gente teria o que a gente chama de R2. Aí, digamos que eu tenho uma função, sei lá como que é o seu gráfico, seja mais ou menos algo desse tipo. Mas a ideia não é se preocupar com o gráfico, e sim se preocupar com o que acontece quando você sabe sobre o gráfico de uma função, você conhece o seu gráfico. Quando você conhece o gráfico de uma função e você pega um ponto aqui, por exemplo, que eu vou chamar aqui de x1 e y1, porque ele tem um representante no eixo x e um representante no eixo y. Então, o que você faz? Se você descer formando o ângulo de 90 graus aqui, você obtém o seu x1. Se você agora projetar lá no eixo y, também formando um ângulo de 90 graus, você obtém o quê? O y1. Então, é extremamente importante você saber o que significa pegar um ponto no gráfico de uma função. E o contrário, por exemplo, se eu pego aqui um ponto que eu vou chamar de x2, como é que eu faço para descobrir o seu y? É muito simples, você pega ele, vai até o gráfico, porque o gráfico da função te dá o parzinho formado por quem? Lembra lá que eu acabei de dizer para vocês? Ele é formado pelo x2 e quem? O f do x2. Então, o que significa? No eixo y, esse ponto que você localiza, ele é a imagem de quem? Do x2. Poderia chamar ele de y2, mas ele é o quê? É o f do x2, tá certo? Então, se você pega aqui um ponto qualquer, vou chamar de M, quero saber o seu representante, o que você faz? Você vai até o gráfico, encontrou? Chegou no gráfico? Aí você vai até onde? Você vai até o eixo Y. Quando você chegar no eixo Y, esse ponto que você encontrou é a imagem de quem? É a imagem do número que você pegou lá no eixo X. Então, esse daqui seria o F do M. E assim você vai descobrindo todos os pontos que pertencem ao gráfico e vice-versa. Beleza? Observação muito importante aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Olá, pessoal. Quero agradecer se você assistiu o vídeo até aqui. Para você, eu deixo o meu link no Facebook, onde lá você vai encontrar lista de exercícios sobre essa parte introdutória de funções. Tá bom? Obrigado, grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever e curtir o meu vídeo. Até a próxima!